Papa Bento XVI. Audiência Geral. Quarta-feira, 28 de março de 2007. Santo Irineu de Leão. Queridos irmãos e irmãs, nas catequeses sobre as grandes figuras da Igreja dos primeiros séculos, chegamos hoje à personalidade eminente de Santo Irineu de Leão. As notícias biográficas sobre ele provêm do seu próprio testemunho, que nos foi transmitido por Eusébio no quinto livro da História Eclesiástica. Irineu nasceu com toda a probabilidade em Esmirna, hoje Izmir, na Turquia, por volta do ano 135 a 140, onde ainda jovem frequentou a escola do bispo Policarpo, por sua vez discípulo do apóstolo João. Não sabemos quando se transferiu da Ásia Menor para a Gália, mas a transferência certamente coincidiu com os primeiros desenvolvimentos da comunidade cristã de Leão. Aqui, no ano 117, encontramos Irineu incluindo-o no Colégio dos Presbíteros. Precisamente naquele ano foi enviado para Roma, portador de uma carta da comunidade de Leão ao Papa Eleutério. A missão romana subtraiu Irineu à perseguição de Marco Aurélio, que causou pelo menos 48 mártires, entre os quais o próprio bispo de Leão, Potino, que, com 90 anos, faleceu por maus tratos no cárcere. Assim, com seu regresso, Irineu foi eleito bispo da cidade. O novo pastor decidiu-se totalmente ao ministério episcopal, que se concluiu por volta de 202 a 203, talvez com martírio. Irineu é antes de tudo um homem de fé e pastor. Do bom pastor tem o sentido da medida, a riqueza da doutrina, o fervor missionário. Como escritor, busca uma dupla finalidade: defender a verdadeira doutrina contra os ataques heréticos e expor com clareza a verdade da fé. Correspondem exatamente a essas finalidades as duas obras que dele permanecem: os 5 livros contra as heresias e a exposição da pregação apostólica, que se pode também chamar o mais antigo catecismo da doutrina cristã, fecha aspas. Em suma, Irineu é o grande campeão da luta contra as heresias. A Igreja do século II estava ameaçada pela chamada gnose, uma doutrina que afirmava que a fé ensinada pela Igreja seria apenas um simbolismo para os simples, que não são capazes de compreender coisas difíceis. Ao contrário, os idosos, os intelectuais, chamavam-se gnósticos, teriam compreendido o que está por trás destes símbolos, e assim teriam formado um cristianismo elitista, intelectualista. Obviamente, esse cristianismo intelectualista fragmentava-se cada vez mais em diversas correntes com pensamentos muitas vezes estranhos e extravagantes, mas para muitos era atraente. Um elemento comum dessas diversas correntes era o dualismo, isto é, negava-se a fé no único Deus Pai de todos, Criador e Salvador do homem e do mundo. Para explicar o mal do mundo, eles afirmavam a existência, em paralelo com Deus bom, de um princípio negativo. Este princípio negativo teria produzido as coisas materiais, a matéria. Radicando-se firmemente na doutrina bíblica da criação, Irineu contesta o dualismo e o pessimismo gnóstico que diminuíam as realidades corpóreas. Ele reivindicava decididamente a santidade originária da matéria, do corpo, da carne, não menos que a do espírito. Mas a sua obra vai muito mais além da confutação da heresia. Pode-se dizer de fato que ele se apresenta como o primeiro grande teólogo da Igreja, que criou a teologia sistemática. Ele mesmo fala do sistema da teologia, isto é, da coerência interna de toda a fé. No centro da sua doutrina situa-se a questão da regra de fé e da sua transmissão. Para Irineu, a regra de fé coincide na prática com o credo dos apóstolos e dá-nos a chave para interpretar o Evangelho, para interpretar o credo à luz do Evangelho.
O símbolo apostólico, que é uma espécie de síntese do Evangelho, ajuda-nos a compreender o que significa, como devemos ler o próprio Evangelho. De fato, o Evangelho pregado por Irineu é o mesmo que recebeu de Policarpo, bispo de Esmirna. O Evangelho de Policarpo remonta ao apóstolo João, do qual Policarpo era discípulo. E assim, o verdadeiro ensinamento não é o que foi inventado pelos intelectuais além da fé simples da igreja. O verdadeiro evangelho é o que foi transmitido pelos bispos, que o receberam numa sucessão interrupta dos apóstolos. Eles, outra coisa, não ensinaram senão precisamente esta fé simples, que é também a verdadeira profundidade da revelação de Deus. Assim, diz no Irineu, não há uma doutrina secreta por detrás do credo comum da Igreja. Não existe um cristianismo superior para os intelectuais. A fé, publicamente confessada pela Igreja, é a fé comum de todos. Só esta fé é apostólica, vem dos apóstolos, isto é, de Jesus e de Deus. Aderindo a esta fé, transmitida publicamente pelos apóstolos aos seus sucessores, os cristãos devem observar o que os bispos dizem, devem considerar especialmente o ensinamento da Igreja de Roma, preeminente e antiquíssima. Esta igreja, devido à sua antiguidade, tem a maior apostolicidade, de facto aure, origem das colunas do colégio apostólico, Pedro e Paulo. Com a Igreja de Roma, devem harmonizar-se todas as igrejas, reconhecendo nela a medida da verdadeira tradição apostólica, da única fé comum da Igreja. Com estas argumentações, aqui resumidas muito brevemente, Irineu contesta desde os fundamentos as pretensões desses gnósticos, desses intelectuais. Antes de tudo, eles não possuem uma verdade que seria superior à da fé comum, porque o que dizem não é de origem apostólica, é por eles inventado. Em segundo lugar, a verdade e a salvação não são privilégio nem monopólio de poucos, mas todos as podem alcançar através da pregação dos sucessores dos apóstolos, e sobretudo do bispo de Roma. Em particular, sempre polemizando com o caráter secreto da tradição gnóstica e observando os seus inúmeros êxitos entre si contraditórios, Irineu preocupa-se por ilustrar o conceito genuíno de tradição apostólica, que podemos resumir em 3 pontos. A. A tradição apostólica é pública, não privada ou secreta. Irineu não duvida minimamente de que o conteúdo da fé transmitida pela Igreja é o que recebeu dos apóstolos e de Jesus, do Filho de Deus. Não existe outro ensinamento além deste. Portanto, quem quiser conhecer a verdadeira doutrina, é suficiente que conheça, aspas, a tradição que vem dos apóstolos e a fé anunciada aos homens. Fecha aspas. Tradição e fé que, aspas, chegaram até nos através de sucessão dos bispos. Fecha aspas. Assim, sucessão dos bispos, princípio pessoal, e tradição apostólica, princípio doutrinal, coincidem. A tradição apostólica é única. De fato, enquanto o gnosticismo se subdivide em numerosas seitas, a tradição da Igreja é única nos seus conteúdos fundamentais. Aqui, como vimos, Irineu chama precisamente regula fidei, ou veritatis. E isto, porque é única, gera unidade através dos povos, através das culturas diversas, através dos povos diversos. É um conteúdo comum com uma verdade, apesar da diversidade das línguas e das culturas. Há uma frase muito preciosa de Santo Irineu no livro Contra as Heresias. Aspas, a Igreja, apesar de estar espalhada por todo o mundo, conserva com solicitude a fé dos apóstolos, como se habitasse numa só casa, ao mesmo tempo, crê nessas verdades, como se tivesse uma só alma e um só coração. Em plena sintonia com essas verdades, proclama, ensina e transmite, como se tivesse uma só boca. As línguas do mundo são diversas, mas o poder da tradição é único e é o mesmo. As igrejas fundadas
nas Alemanhas, não receberam nem transmitiram uma fé diversa, nem as que foram fundadas nas Espanhas ou entre os celtas, ou nas religiões orientais no Egito ou na Líbia ou no centro do mundo. Fecha aspas. Já se vê nesse momento, estamos no ano 200, a universalidade da Igreja, a sua catolicidade e a força unificadora da verdade, que une essas realidades tão diversas, da Alemanha à Espanha, à Itália ao Egito, à Líbia, no, na comum verdade que nos foi revelada por Cristo. Por fim, a tradição apostólica é como ele diz na língua grega, na qual escreveu seu livro, pneumática, isto é, espiritual, guiada pelo Espírito Santo. Em grego, espírito diz pneuma. De fato, não se trata de uma transmissão confiada à habilidade dos homens mais ou menos doutos, mas ao Espírito de Deus, que garante a fidelidade da transmissão da fé. Essa é a vida da Igreja, o que torna a Igreja sempre vigorosa e jovem, isto é, fecunda de numerosos carismas. Igreja e espírito para Irineu são inseparáveis. Esta fé, vemos ainda no terceiro livro contra as heresias, aspas, recebemo-la da Igreja e conservamo-la a fé, por obra do Espírito de Deus, como um depósito precioso guardado num vaso de valor, rejuvenesce sempre e faz rejuvenescer também o vaso que a contém. Onde estiver a Igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde estiver o Espírito de Deus, ali está a Igreja com todas as graças. Fecha aspas. Como se vê, Irineu não se limita a definir o conceito de tradição. A sua tradição, a tradição ininterrupta, não é tradicionalismo, porque essa tradição sempre internamente vivificada pelo Espírito Santo, que a faz de novo viver, a faz ser interpretada e compreendida na vitalidade da Igreja. Segundo seu ensinamento, a fé da Igreja deve ser transmitida de modo que apareça como deve ser, isto é, pública, única, pneumática e espiritual. Apesar de cada uma dessas características, podemos realizar um frutuoso discernimento entre a autêntica transmissão da fé no hoje da Igreja. Mas, em geral, a doutrina de Irineu, a dignidade do homem, corpo e alma, está firmemente ancorada na criação divina, na imagem de Cristo e na obra permanente de santificação do Espírito. Essa doutrina é como uma via mestra para esclarecer, juntamente com todas as pessoas de boa vontade, objeto e os confins do diálogo sobre os valores, e para dar impulso sempre renovado à ação missionária da Igreja, a força da verdade, que é a fonte de todos os valores verdadeiros do mundo.